no plano horizontal. E aí é o Espírito Santo que vai te dizer, faça isso, faça isso, faça isso. E você vai, cada vez que você faz uma coisa, é rejeição. Faz outra coisa, é rejeição. Você faz muito mais rejeitivo. Você não faz nada, todo mundo fica meio calmo. Pode ter certeza absoluta disso, irmão. É incrível isso. E muitos dos que se submetem, né? Aí eu entro naquela palavrinha doída, né? Hipocrisia, entendeu? Exatamente, Adilson. Então, Exatamente. Eu venho. acontece muito isso também. Exatamente. A hipocrisia, ela é o inimigo na tua frente. Quando você percebe, e a gente não tem muito jeito, às vezes, de ser hipócrita, né? Então, por exemplo, você está no elevador e vê uma circunstância qualquer, falando bem genérico, né? A vontade sua é falar. Mas você está no elevador, você nem conhece a pessoa, você vai divertir a pessoa? Não, Você virou hipócrita. é o hábito de cada um. É, Mesmo numa família, né? O pai, a mãe dá uma bronca no filho ou na filha, e aí ela se sujeita, tá bom, papaizinho, não vou fazer mais. Mas é da boca para fora, entendeu? exato. Ou, vamos fazer isso sim, eu quero fazer, acompanhar você, mas é para agradar os ouvidos de quem está falando, entendeu? Exatamente. A criança, Esse é o grande problema. e a criança, eu digo, né, de uma forma também genérica, a criança, ela no começo, né, no começo quer dizer pouca idade, talvez infância, eu diria que ela é malandrinha. Malandrinha, porque ela já está sendo influenciada pelo inimigo. É malandrinha. Porque ela nasceu sem o Espírito Santo. Ela não nasceu ainda de novo. Né? E já foi feito um estudo, né? Ah, Assim, com o comportamento de crianças, bebês, né? ah, Eles demonstram tudo o de ruim na comunidade deles, né? A agressão, o egoísmo, tudo, né? A, o comportamento hipócrita ali entre eles. Porque eles são, entre aspas, né? Eles nascem maus. Nós exatamente. nascemos Então, maus. vai falar isso para os Pode ser, pais. pode ser bonitinho, né? Gordinho, risonho, mas eles são agressivos, mordem, batem, tiram os brinquedos um do outro, são egoístas juntos. É impressionante, E, mas é o e, reflexo do que serão no futuro, se não nascerem de novo. e é o inimigo que está claro naquela criança. E pior que os pais, os avós, ainda acham que bonitinho, que engraçadinho, né? E vai alimentando a capetice. Então, não é que nem o inimigo, tá? Eles estão totalmente fora de controle, Estou né? totalmente fora de controle. E o que vai fazer a diferença na vida de uma criança é a criação que os pais dão, as informações que os pais dão, sabe, o comportamento dos pais, a orientação deles, né? É que vão Mas, fortalecendo essa criança para que elas começam a refletir, no princípio, o comportamento dos pais, o que eles recebem aqui, né? Em todas as ô, situações. ô, ô Adilson, você falou uma palavra, caiu uma ficha aqui comigo, que você falou que eles estão sem controle. E eu tinha dito, dei uma notação, é que você corrige às vezes de uma forma tão majestosa, ou pelo menos eu tenho essa revelação, porque eu falei assim, eles estão encapeteados, né? E você falou precisamente, não é o capeta não precisa usar, porque eles estão desgovernados, Totalmente. Ou quem totalmente, é governa, diferente. quem governa Você tem me dito, viu, Adilson? Desculpa te cortar. Você tem me dito isso várias vezes, mas não tinha vindo a revelação. Eu sabia o que você está falando,
mas não teve a revelação. Você entende o que eu estou falando? Não teve a revelação. Agora teve. A pessoa está, ela está sem governo, ela está desgovernada, porque só tem um governo. O governo vem do Espírito Santo, não vem do homem. Porque ali o que está agindo é exatamente tudo de ruim que é a carne. A carne, né, agindo ali desde o recém-nascido. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que vai mudar isso é exatamente o amor de Deus através dos pais, da orientação, da palavra, a palavra sendo falada desde que eles sejam tenros, né, na tenra infância. Né? Isso que vai dando sustentáculo, né, e ganhando a batalha contra a carne. E aí eles vão poder tomar uma decisão espiritual de qualidade quando tiver na idade. Mas é um processo. É isso mesmo. Então é isso aí, mano. É, Acho que deu o nosso horário, né? exatamente. Vamos finalizar aqui. É, já passou um pouquinho. Eu atrasei um pouquinho também, mas enfim. Mas diga. Até foi bom que você trazou, porque eu estava fora. É, Aí eu não perdi muito do início. não, sempre para mim é importante, né? Porque se a gente ficar no monólogo, fica uma coisa meio chata para quem está ouvindo, escutando, né? E quando você tem pelo menos o diálogo, bom é que com o tempo vai chegar mais pessoas aí participar da nossa mentoria, né? Mas as suas palavras então final, como eu sempre falo, Como eu digo, né, toda quinta-feira, e mesmo hoje, né, o importante desses momentos aqui, principalmente de podermos testemunhar, né, Cristo Jesus para cada um que está ouvindo, venha nos ouvir. A vida reside em Cristo Jesus. Fora dele, não há vida. Pode parecer que é a vida, glamour, mas num certo momento vai acabar para a morte eterna. é, Agora, em Cristo, nós temos a vida eterna. Né? E tudo de maravilhoso por toda a eternidade. Então, é isso que é a chave. ou seja, Adilson, se o que a gente está falando aqui, a gente está falando para o bem de cada um que está ouvindo, e por isso que a gente Sim. pede para compartilhar, né, para ouvir outra vez e entender que nós estamos falando uma coisa, não existe coisa mais importante, que é ou você nasce e vive em Cristo e Cristo vive em você, isso é espiritual, né? E sendo então governado pelo Espírito Santo, e aí você tem uma vida eterna, ou você está sendo, usando até o desgovernado, e está na mão do inimigo e vai ter uma vida eterna, sim, nos lagos de enxofre, ou seja, o famoso inferno. Né? Então, o que nós estamos falando aqui é a coisa mais importante, infinitamente mais importante para qualquer um e para nós mesmos, né, Adilson? É um processo que nós estamos também tendo em curso de estar melhorando, está tendo a metamorfose ou a metanoia, e aí que nós temos essa mentoria, né, que é a transformação da mente como um objetivo premente de qualquer cristão, e é isso que nós estamos levando aqui. E a gente tem tanta coisa, a conversa acaba se multiplicando, né, os temas, guiados aí pelo Espírito Santo, mas eu gostaria de falar tanto, né, de questões que eu testemunho no dia a dia, por exemplo, só para deixar uma aqui nesse finalzinho, para todos refletirem, que é o produtivismo. Né? A gente sempre teve uma orientação muito clara de Deus que nós não podemos permitir mais que o homem vá trabalhar para ganhar dinheiro. Ele tem que trabalhar para Deus, ele tem que trabalhar para dar glória a Deus, ele tem que trabalhar para ser produtivo, produtivo para a humanidade, produtivo para o Pai Celestial. E só dá para ser produtivo se for guiado, me desculpe, talvez para alguns vão achar arrogância, por um líder espiritual, uma pessoa que tenha a vida espiritual,
porque não é fácil. E para ser conduzido, não ter um produtivismo apenas natural, mas passar a ter um produtivismo sobrenatural, que é exatamente a mentoria. A mentoria é para as pessoas descolarem de um desenvolvimento apenas horizontal, e isso já é bem conhecido e praticado, mas desse ser formado a partir de uma liderança que é espiritual e que vai poder tocar ou ajudar o Espírito Santo a tocar o coração e que essa pessoa abra o seu coração para a vida espiritual, ou seja, a habitação do Espírito Santo nela. Esse é o nosso trabalho, é isso, Adilson? É isso mesmo. Então tá bom, já falei demais hoje. Tchau para vocês, muito obrigado pela participação. Um beijo no coração a todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Amanhã nós temos a nossa live às 10 horas. Tchau, tchau. Solange Fala, Oi, tudo bom? Tá escutando? pode falar. Não, eu tô falando que a gente tem essa. Vocês estão falando da vida espiritual, correto? Aí chega um determinado momento na sua vida que você acaba sendo os pais dos seus pais. É o teu caso agora. Entender que quando eles cuidaram da gente quando eram pequenos, né? Quando a gente não tinha como se cuidar, eles cuidaram da gente. Então é importante a gente dar esse retorno, né? Então eu estou aqui acompanhando meu pai na infusão e eu vejo assim, sabe, a quantidade de idosos aqui que estão com algum tipo de doença, né? E eu acredito que a doença ela é realmente a negação, né, de Deus. Então, fico olhando assim, falando, nossa Senhora, será que um dia eu vou ficar assim, né? Então, a gente tem que cuidar. É impressionante. Eu diria, Toda vez que eu venho aqui, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que estão assim, dependendo de um medicamento. Né?